Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Salve galerinha, no livro de Romanos 6,14 diz o seguinte, que nós estamos debaixo da graça. A graça que significa favor imerecido, nós não merecíamos e agora temos por merecimento esse favor de graça. Então nós somos abençoados pela graça de Deus quando Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos graça. No assunto de hoje nós vamos falar sobre tatuagens no meio gospel. Um assunto muito pertinente e complicado de falar porque por ser muito delicado e não ter tantas informações na internet quando você procura, automaticamente fica meio difícil. Mas eu espero que com esse vídeo aqui eu possa te dar um norte. O objetivo desse vídeo não é ganhar like, não é nada. Caso você ache que eu mereço, você possa dar like, compartilhar ou se inscrever ou qualquer coisa do tipo. No meu canal eu vou falar sobre tatuagem, vou falar sobre alguns assuntos aleatórios que não sei se vão seguir uma regra, mas é o que eu faço. Eu já fiz esse vídeo há 5 anos atrás, então automaticamente ele não é um vídeo que eu tive a ideia agora, quer ganhar like, quer fazer não sei o que lá, ou ele quer se aparecer na crista da onda. Não, há 5 anos atrás eu já falei sobre isso, então se você colocar aí, um cristão pode se tatuar, ou procurar na minha página mesmo aí no Irmão Gueto aí, você vai ver que tem esse vídeo que foi em 2016, então automaticamente você vai ver que não é de agora que eu falo isso. Mas vamos lá. Vamos parar de enrolar porque já foi 1 minuto e 36 enrolando nisso. O que acontece? No livro de Levíticos 19:28, que é o livro mais pertinente que eles usam para poder falar que é certo ou errado, vai falar sobre isso. Antes eu queria explicar, tudo que você for fazer, você que é cristão, nós temos um manual do cristão. Isso aqui é uma Bíblia até da Universal, mas tem outra Bíblia aqui, tem mais coisa aqui, tem um monte de coisa aqui, mas vamos lá. Então no livro de Levíticos 19:28 fala assim, pelos mortos não darei golpe nas vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. E o livro fala assim, que a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, nós não podemos pegar um texto sem contexto. Texto sem contexto, ele gera pretexto para você fazer um monte de coisa. Então tudo você tem que ler o total. No livro de Tiago 2:10 diz assim, se nós seguirmos os 10 mandamentos e tropeçarmos em um só, nós nos tornamos culpados dos outros 9. Então vou usar até uma fala que meus amigos gays falam muito, tá fazendo a louca, tá fazendo a egípcia. Porque os pastores que pregam sobre a prática de não se tatuar, eles fazem a louca por versículo 27. Porque o versículo 28, que está falando para não marcar o corpo, tudo bem, não vão marcar. Mas o versículo 27 que está falando para não ferir a barba, eles fazem a louca, fazem a egípcia e fingem que não estão vendo. Hein? Então acontece o seguinte, automaticamente se está falando lá para não cortar o cabelo redondo, não ferir a extremidade da barba, não marcar o corpo, automaticamente quem faz a barba, os pastores, a maioria deles, tem a barba lisinha e se torna tão pecador quanto quem faz a tatuagem em si. O objetivo desse vídeo não é falar, apontar o dedo para ninguém. O objetivo desse vídeo é te dar um norte, porque a maioria dos pastores que você vai perguntar, ou vídeos que você olha na internet, tá assim, irmão, é melhor a gente ir por céu por excesso de zelo do que ir para o inferno por excesso de confiança. Não, temos um manual do humano aqui, a gente tem que ver o manual do fabricante. A pessoa que te fabricou deixou um manual para você olhar. Irmão, mas eu sou ateu, eu não vou seguir. Então talvez esse vídeo não seja para você que é ateu, porque a ideia desse vídeo é mostrar de maneira inteligente e dar um leque de informação para quem é cristão. Mas talvez, como a maioria dos meus amigos ateus, eles são tão cultos e eles leem muita coisa. E talvez seja interessante esse conteúdo e você vai olhar e vai falar, conteúdo bacana, trouxe uma proposta diferenciada dos outros cristãos. Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Então, nós seguimos um mandamento, mas não seguimos outro, então nós estamos errados, porque nós temos que seguir na sua totalidade. Esses pastores que condenam a prática de se tatuar, às vezes eles nem sabem onde está o versículo que fala que não é para marcar o corpo. E aí é que está o problema, porque quando nós fazemos isso, nós geramos pessoas que são julgadores. Ou na atualidade a qual estou fazendo esse vídeo, fabricamos pessoas como uma
certa filósofa chamada Lumena, que vai chegar lá e vai apontar o dedo para você. Você está se maquiando seu corpo, você está se melecando, não pode fazer isso porque você está usando da sua branquitude para escurecer e está fazendo de forma apropriação cultural da nossa negritude para poder tatuar. Não, quando na verdade não é nada disso. A ideia não é, pastor, você fazer pessoas que julguem, nem de você que é cristão, que quer se tatuar, saia fazendo tatuagem no seu corpo e criticando os pastores. A ideia é dar um norte e um leque de informação bom para que você possa, se sair bem. Então o que acontece? Toda vez que nós vamos analisar os versículos da Bíblia que falam sobre isso, nós temos que analisar de forma teológica, social e cultural. Por que nós temos que fazer isso? Porque nós temos que entender para quem foi falado, por quem foi falado. Porque esse povo aqui na época para quem eles estavam sendo falado era o povo que estava precisando ser tratado. Porque hoje no Brasil nós temos as índias carpideiras, que são índias que se cortam em sinal de luto aos mortos. E eles estavam com a prática de se marcar pelos mortos. E a Bíblia é clara em dizer, deixe os mortos cuidar dos mortos. Por isso que às vezes em termos de cristão você não vê tanta gritaria, vê o pessoal cantando louvor, porque a Bíblia fala assim, deixa os mortos, morreu com Cristo, morreu em Deus, glória a Deus. Então é mais tranquilo. Ninguém está dizendo que ninguém não está nem aí para a vida de quem morreu, não. Só estamos dizendo que em alguns enterros de pessoas evangélicas, a facilidade de recepção disso, ela é mais tranquila, ela é menos dolorosa. Não quer dizer que não dói, mas ela é mais branda. Então, mas vamos lá. Aí você pode pegar e falar assim, irmão, mas nós somos o templo do Espírito Santo e barará. Não, vamos usar esse versículo também. Porque esse versículo está em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Só o que acontece, as pessoas só lêem isso, o texto sem contexto gera pretexto. Então vamos lá, lê o versículo 16, faz assim, ou não sabeis que não é bom um homem se unir a uma prostituta, porque eles vão virar um só. Então tipo assim, esse texto todo, você vai ler, vai procurar, não vai falar de tatuagem, ele vai falar de prostituição, ele vai falar de homens que se uniam com meretrizes, ele vai falar de pessoas que faziam isso. Ou seja, você pode implicar esse texto, a pornografia, a sexualidade, a lascívia, qualquer outra coisa, menos a tatuagem. Porque o contexto dele foi feito de cunho sexual que estava acontecendo naquela época, por causa que os homens estavam indo de encontro a querer se unir ou coabitar com as prostitutas daquela época. Então nós temos que entender que a ideia funciona da seguinte maneira. Quando que viraria pecado a prática de se tatuar? A única coisa que eu achei foi assim, escândalos virão, ai daqueles por quem eles virão. Porque se você é um motivo de escândalo, barará. Só que essa mesma Bíblia que diz escândalos virão, ela também fala para você o seguinte, se teu olho te escandaliza, arranque e joga fora. Então se a pessoa que está te vendo, está te escandalizando, está vendo para você com dread ou com tatuagem, está falando, nossa, ela tem que arrancar o olho dela porque ela está se sentindo escandalizada. Porque o que você vê quando olha o que enxerga? Talvez você olhe e não veja às vezes o que você está vendo, porque talvez você olhe para mim com dread e tatuagem e fale, mas um maconheiro. E talvez você nem saiba, porque talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer o irmão Gueto. Mas com a proposta desse vídeo, eu quero não só que não sejamos julgadores de pessoas, porque eu não gosto disso, mas também explicar, por exemplo, para você que é pastor, não fazer formadores de opiniões que fiquem julgando, falando que essa pessoa vai para o inferno. Porque não tem embasamento bíblico para poder dizer isso. Porque, por exemplo, o que você tem que pensar? Que a única coisa que poderia ser pecado seria pela desobediência. Se seu pai sua mãe não gosta, então não faça. Por quê? Porque é um mandamento com promessa. Para você honrar pai e mãe, se sua mãe não fizer, você entra em desobediência, automaticamente entra em pecado. Ou se o seu pastor não concorda, então o certo não é você estar nessa denominação. Só que o que você tem que pensar, e agora eu vou falar para dois, os tatuadores e os líderes espirituais. Essa tatuagem compensa tanto para você a ponto de você querer brigar e debater, nadar contra a maré e sair do seu ministério para poder fazer essa tatuagem tão querida que você quer? Compensa isso? Talvez seria legal? Ou para você, pastor, que é um formador de opinião,
não querer que seu povo se tatue, para você é tão veemente a ponto de você querer humilhar, escrachar, fazer com que aquela pessoa se sinta ofendida, ou colocar ela de banco, ou fazer com que ela não exerça função nenhuma, ou julgar a espiritualidade dela, ou o contato de Deus com ela, porque ela tem uma tatuagem, sendo que nós não podemos limitar o poder de Deus na vida de ninguém, porque quem sou eu para falar quem tem Deus, quem não tem, né? Paulo fala, nós não temos tal costume na igreja de falar se é irmão usa o véu, se não usa, se deixa de usar. Aqui o nosso objetivo maior é lutar para vencer, para conquistar o reino. Porque o que acontece? No livro de Apocalipse 16 fala que no seu manto e na sua coxa está escrito Reis dos Reis e Senhores. Nós poderíamos usar esse versículo, como eu também já usei, eu não estou sendo hipócrita. Mas Deus não usaria um exemplo ruim para poder falar o que é certo. Mas nós temos que entender o seguinte, quanto mais leque de informação nós tivermos para poder pregar o Evangelho e entendemos qual é a boa e agradável vontade de Deus, nós entendemos que todo o jugo que Jesus tirou das nossas vidas, o que o humano fica tentando colocar sobre nós, nós vamos entender que nada disso tem eficácia, porque nós vivemos a graça de Deus, assim como eu comecei esse vídeo. Porque o favor imerecido, para que nenhum pecado fosse imputado sobre nós, foi por Jesus. Então, seguindo a linha de raciocínio de Tiago 2,10, se nós seguimos um mandamento e tropeçarmos outros, sejamos culpados, automaticamente, cada vez que cometêssemos o pecado, teríamos que matar um cordeiro, um novilho. E hoje nós não precisamos, porque Jesus foi o sacrifício maior. Espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido algumas dúvidas com relação ao que você tem à tatuagem. E se eu tiver falado alguma balela, né, com relação ao dos judeus, que deixam até os caracóis aqui, né, por causa que eles acham que a extremidade da barba é aqui. E nem sei se eu falei mesmo nesse vídeo que eu falei tanta coisa, mas se eu tiver errado, coloque nos comentários que nós vamos revendo e vamos fazendo. Que assim que eu não tirei os outros vídeos, o outro vídeo que eu falo há 5 anos atrás disso, eu não vou tirar esse, porque eu sou a favor da liberdade de expressão, nem apagarei comentário nenhum. A ideia é irmos juntos, porque juntos nós podemos ir mais longe. Aqui quem vos fala é Irmão Gueto, sem mais. Obrigado.